Ô, galera, valeu, obrigado pela presença de vocês. Como eu estava falando, o curso ele vai ser dividido em três partes, porque nós temos três disciplinas que nós vamos abordar nessas. Eu disse lá no grupo que são três aulas, mas é porque são três disciplinas. Não vai ser três aulas, vão ser 6 aulas, porque cada disciplina nós vamos ter 2 aulas, certo? E essas três disciplinas são disciplinas básicas para a preparação de sermão, estudo, esboço, pregação, enfim, vão ser disciplinas que vão te deixar apto a vocês pegarem o texto bíblico e olharem para ele com um olhar diferente, a ponto de extrair dele o que ele diz, e a gente vai ver um pouco da história disso, para vocês terem base, para, enfim, ter esse papel de pregador mesmo, de levar a palavra com consciência, com entendimento, evitar erros que normalmente, sem essa formação, sem esse entendimento, a gente pode correr o risco de cometer, beleza? Então, antes disso, vamos começar com a oração. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, que o Senhor nos revelou. Obrigado, Senhor, porque podemos ter ela em nossas mãos, impressa na nossa língua. Mas, Senhor, nós estamos aqui porque não queremos cometer erros ao interpretá-la, ao pregá-la, porque esta é a tua palavra, esta é a tua revelação para nós. E queremos ela completa, Senhor. Não queremos ela com um filtro humano, queremos ela pura na essência, vinda dos céus, aos nossos corações e às nossas mentes. E neste momento, Senhor, nos capacita, nos dá entendimento para poder aprender mais. E assim, Senhor, podemos ensinar, porque é isso que queremos, ó Pai. Não queremos apenas é, ser é, alimentados por ela, Senhor, que isso é fundamental para nós, mas queremos, o Pai, estar preparados para poder pregar a tua palavra, para poder, Senhor, é, fazer o ID, a missão que o Senhor nos deu, da melhor forma possível, da forma mais correta, levar a verdadeira palavra daquilo que está escrito, Senhor, na Bíblia, Senhor. Nós queremos pregar, nós queremos levar a tua palavra para todos aqueles que vierem ao nosso redor, Senhor. Nos capacite, nos prepare para isso. Abençoe esses meus irmãos que estão aqui, Senhor, que estão dispostos a aprender mais. E também usa-me, ó Deus, aprendendo mais de ti, Senhor. Também preciso muito, Deus. É o que eu te peço e te agradeço, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou colocar aqui, vou é, mostrar meu computador. Áudio, documento, screen. É esse aqui. Aqui. Estão vendo aí? Dá para ver certinho? Dá, né? Dá sim. Beleza. Então vamos lá. Curso de hermenêutica bíblica, aula 1, introdução à hermenêutica. Então, o que que é isso? Qual é o objetivo disso, dessa primeira aula? A gente precisa sair daqui hoje compreendendo o que é hermenêutica e a sua importância. Diferenciar hermenêutica de exegese, porque exegese é a segunda disciplina que nós vamos falar. A primeira vai ser hermenêutica, a segunda vai ser exegese e a última vai ser homilética, que aí a gente vai ver a diferença dessas três disciplinas. Por que começar com a hermenêutica? Porque a hermenêutica ela é a arte de interpretar texto. Entenda que eu estou falando de qualquer texto, porque nós vamos ver a origem
a origem da hermenêutica, dessa disciplina hermenêutica, ela não é cristã, mas ela foi incrementada na teologia porque nós precisamos aprender a interpretar qualquer texto. Não é que a partir de agora você só vai estar apto para interpretar a Bíblia. Não, a hermenêutica é a ciência, é a arte de interpretar qualquer texto. E por isso que o terceiro objetivo da aula é reconhecer o papel da hermenêutica na interpretação bíblica, porque nós podemos usar a hermenêutica para é, interpretar o texto bíblico, ok? Então esses são os três objetivos que a gente precisa entender nessa aula de hoje: compreender o que é hermenêutica e a sua importância, diferenciar hermenêutica de exegese e reconhecer o papel da hermenêutica na interpretação da Bíblia. Então, o que é hermenêutica? A definição é a ciência e arte da interpretação. Interpretação de texto, especialmente de textos bíblicos, no nosso caso. Porque, como eu falei, é, é, ela é de origem pagã. A gente vai ver aí a etimologia, ela vem do grego hermeneuem, que significa interpretar, explicar. E ela se relaciona, esse nome, hermenêutica, do deus grego Hermes, que ele era o mensageiro dos deuses, principalmente é, de Zeus, né? O deus principal da mitologia grega. Então, ele era o mensageiro dos deuses. Então, como você vê, ela é relacionada com esse deus Hermes. E como a, a, a teologia, não, a mitologia grega, ela é base para muitas, né, a cultura grega é base para muita conteúdo científico, educacional, porque eles já naquela época, na época de Jesus, eles eram assim o expoente máximo de cultura e de educação, né? Então muitas coisas foram agregadas da cultura grega. E por que que foi pego isso e colocado dentro da teologia? Porque se viu que tudo que era de cunho educacional para interpretação de texto podia ser usado no texto bíblico. Então, por isso que é estudado hermenêutica, para interpretar texto bíblico. Se estiver correndo, ou se você não entender alguma coisa, você pode levantar a mão aí, pode fazer assim que eu estou vendo vocês, e aí a gente para e pergunta, beleza? Diferença entre hermenêutica e exegese. Como falou, hermenêutica é a ciência da interpretação. O foco da hermenêutica é a teoria. A gente vai ver um pouco da história da hermenêutica desde do tempo grego até o dia de hoje, certo? Então, até a hermenêutica contemporânea, a hermenêutica moderna. Então, o foco da hermenêutica é a interpretação do texto teórico. Ela não tem como a hermenêutica serve para qualquer texto. Então, se eu pegar qualquer livro de história e pegar a hermenêutica, eu posso fazer uma interpretação dela. Eu vou dizer assim de um modo seco, um modo teórico. Já a exegese é uma interpretação, só que assim uma, uma interpretação, vou usar a palavra com molho, tem um molho, não é seca, ela tem o salse da aplicação prática. Então, a exegese, a diferença de hermenêutica para exegese é que a hermenêutica ela é uma interpretação teórica e a exegese ela é uma aplicação prática da hermenêutica no texto bíblico. Então, quando a gente for juntar a hermenêutica e a exegese na homilética, que é a última disciplina, nós vamos misturar a teoria com a prática. Porque nós vamos ver lá na homilética que toda pregação, todo estudo, eu preciso finalizar, ou precisa conter extração de conteúdo do texto e aplicação prática na vida. Por isso é preciso entender a hermenêutica e a exegese.
Entendeu a diferença entre hermenêutica e exegese? Hermenêutica, teórico, exegese, aplicação prática. E aí ele dá aqui um exemplo. Hermenêutica, a pergunta que você faz é como para o texto, e a exegese é o que. Esse é uma pergunta que você pode aí usar para o texto. Então você lê um texto e pergunta como isso aconteceu, como, e aí quando você pergunta como para o texto, provavelmente você vai ter que voltar um pouco. Então você pega é, vamos assim, eu estou aqui a Bíblia aberta no livro de Lucas, por exemplo. Então vou começar a ler o livro de Lucas. Você lê o primeiro capítulo, você para e pergunta como? Como é que isso aconteceu? Talvez aí você vai ter que parar, você vai ter que rever a história do livro de Lucas, quem escreveu o livro de Lucas, por que ele escreveu isso. Então, o foco é teórico, é tirar entendimento do texto teórico, ok? E a exegese o quê? O que que isso significa para mim? O que que eu acabei de ler vai fazer parte da minha vida? Então, essa é a questão da exegese. Beleza? Minha câmera está do lado aqui, é por isso que eu estou olhando para a tela do meu computador, mas liga não. História da hermenêutica. Então ela começa na antiguidade com Fílon e Orígenes. Vocês aqui, esses nomes, como isso é uma introdução, como isso é uma. A gente não vai aprofundar, porque se a gente pensar, essas disciplinas, elas são dadas. O curso de teologia é anos de estudo, então a gente está pegando apenas a parte a introdução, né? É um curso introdutório. Depois, se você quiser aprofundar mais, aí você pega esses nomes aí e vai debruçar. Mas, por exemplo, antiguidade, esse uso de alegorias, ele está originado esses dois judeus, Fílon e Orígenes, eles eram da escola de Alexandria. Se vocês podem anotar aí, a escola de Alexandria foi a primeira escola é, que, que, tem, que começou a elaborar essa questão de interpretar o texto bíblico. Philon, ele já foi um dos primeiros a interpretar o texto bíblico é, através da escola da Alexandria e levando isso para um âmbito judaico-cristão. Então ele foi um dos pioneiros a isso. E Orígenes veio junto, eles eram contemporâneos, tanto Philon como Orígenes, também eles eram conhecidos como Fílon de Alexandria e Orígenes de Alexandria. Todos eles fazem parte da escola de Alexandria. Certo? Orígenes, ele tinha uma ideia de que, como o ser humano, ele já tinha essa ideia da tricotomia humana, que o homem é dividido em corpo, alma e espírito. Então ele entendia que é, a interpretação bíblica ela precisa alimentar essas três partes do ser humano. Como nós somos divididos em três, a tricotomia, né? Corpo, alma e espírito, então ele também dividia a interpretação das escrituras em três. Uma interpretação literal para alimentar o corpo, uma, uma, uma interpretação é, para a alma e uma interpretação para o espírito. Essa, uma interpretação espiritual. Essa, ele catalogou como a alegoria. Então, ele usava muito a alegoria para interpretar o texto espiritualmente. Já na reforma, e aí a gente já está falando, é, nós completamos 550 anos, ou 500 e poucos anos da reforma. Não, 505, é uma coisa assim. É mais de 500 anos da reforma. Na reforma,
a ênfase que veio se dar para a interpretação bíblica era literal. Porque se a gente fosse lembrar do que aconteceu na Reforma Protestante, o que aconteceu antes da Reforma, a pré-Reforma, nós tínhamos a Igreja Católica como a dona da verdade bíblica. O texto não era divulgado para todo mundo, o texto bíblico nem só o clero da igreja tinha acesso ao texto bíblico, porque era impresso num vernáculo, na língua difícil, o povo não tinha acesso, e se tivesse acesso não conseguiria ler, porque a maioria do povo falava ah, o latim clássico, desculpa, o latim vulgata, que eles chamam a vulgata, que era a língua vulgar de todos. E o texto bíblico traduzido não era da Vulgata. Só aí, quando Lutero ele começa a olhar todas essas coisas e deu através de Deus, com certeza o Espírito Santo agindo sobre Lutero, ele começou a questionar tudo isso. Por que que as pessoas não têm acesso? Por que que muitas coisas estavam erradas ao olhar dele dentro da Igreja Católica? E aí ele coloca todas as institutas, né, os questionamentos, ele faz as teses, as famosas teses de Lutero, que são, na verdade, perguntas que ele, que ele fez para a Igreja Católica e ele respondeu todas elas com a tese dele, né, com o que ele via na Bíblia. E uma das coisas que ele questiona é por que que a palavra de Deus não é distribuída para o povo? Por que que as pessoas não têm o direito de elas próprias lerem a Bíblia? E na reforma, então, esse foi um ponto muito importante, voltar ao sentido literal da interpretação bíblica, porque muitas coisas foram acrescentadas. Se a gente for ver o cânon, o cânon é o cânon bíblico é os livros que nós temos hoje. Hoje nós temos 66 livros. Esse é o cânon protestante. Se a gente pegar a Bíblia católica, o cânon da Igreja Católica é diferente do nosso. Eles têm livros chamados livros apócrifos, que eles acrescentaram na Bíblia. E nós temos é, a partir da Reforma Protestante, encontros, né, que foram que foram acontecendo para fechar o cânon. Então eles é, na reforma, os reformadores, aqueles que começaram a pensar igual a Lutero, a Calvino, e não houve unanimidade. Por isso que nós temos muitas denominações vindas da reforma, porque é, um olhava uma coisa, outro olhava outra, e a interpretação era diferente. Então, nós temos os luteranos, os calvinistas, os arminianos, nós temos os wesleyanos. Então, nós temos aí uma infinidade, e tem outros que foram caindo na, no meio da reforma porque foram catalogados como hereges, e aí nem para frente foram, mas eram muitos reformadores que, através de uma interpretação errada, né, por isso que é muito importante saber interpretar o texto, porque é desse olhar da interpretação do texto que você pode criar uma heresia e você ficar firme naquilo. Você está firme na sua heresia porque você coloca uma interpretação errônea da palavra de Deus. Então a reforma veio, a ênfase da reforma foi voltar ao sentido literal à palavra de Deus. E nós chegamos hoje com pensadores modernos da hermenêutica. Então nós temos aí o Gadamer, o Schleiermacher, que hoje dá como o diálogo entre o texto e o leitor.
Então, o que nós podemos interpretar do texto, esse diálogo entre o texto e o leitor. Não se pode falar em hermenêutica antes de ter, assim, há uma frase clássica da hermenêutica. Talvez vocês já ouviram. É, qual é a chave da hermenêutica? Qual é a chave da interpretação bíblica? A chave da interpretação bíblica, ela é Jesus. Jesus é a chave hermenêutica. O que significa isso? Todo texto que você lê precisa revelar, estar nela, contida nela, Jesus. Todo texto, de Gênesis a Apocalipse. Então, isso é uma frase clássica da hermenêutica. Jesus é a chave hermenêutica. Então, a partir daí, você já pode olhar para qualquer texto com um olhar de Cristo. Ah, mas eu vou ver onde é que eu vou ver Jesus no Velho Testamento? Você vai ver Jesus no Velho Testamento em todos os textos, em todos os textos. E não é forçar o texto para desembocar em Jesus, não. É claro, é evidente, porque Jesus é a chave hermenêutica. Por que então a gente precisa estudar hermenêutica? Porque, eu já falei, evitar erros de interpretação e heresia, isso é o ponto fundamental. Porque você que está à frente de um estudo, de uma mensagem, de um curso que você quer colocar, a sua interpretação é capaz de gerar heresias se ela não estiver correta, certo? Então, evitar erros de interpretação e heresia. Segundo, ajuda na aplicação correta da palavra. Bom, se eu interpreto correto o que o texto me diz, então a aplicação dessa palavra ela vai ser correta. Vai ser mais fácil eu aplicar o que o texto me diz, porque eu estou interpretando ela corretamente. Então, fica difícil aí interpretar corretamente e aplicar ela de forma errada. Então, a hermenêutica nos ajuda a aplicar corretamente a palavra de Deus. E terceiro, promove a unidade doutrinária. Após esse curso aqui, nós todos aqui, cinco que estamos aqui, nós vamos ser capazes de pregar as mesmas coisas, de trazer a mensagem às mesmas coisas, porque nós estamos numa unidade doutrinária. Porque você vai interpretar o texto provavelmente da mesma forma que eu, do que o Luigi, do que o Igor, que Grazi, do que o Isaac. Porque nós estamos tendo a visão hermenêutica da mesma forma. E tem a referência de 2 Timóteo 2,15. Vou abrir aqui. 2 Timóteo. 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que é manejar bem a palavra? Não é apenas eu falar aqui o endereço do texto e você abrir em 2 segundos. Isso não é manejar bem a palavra. O que adianta você abrir rápido no texto certo? Você não sabe interpretar o que você está lendo. Então, esse é essa é a importância do estudo da hermenêutica. Essas três coisas aí. Vamos lá. Princípios fundamentais, princípios fundamentais da, da hermenêutica. Primeira delas, primeiro, autoridade da escritura. Eu já falei isso, quem tem ido nos estudos de quarta-feira, nós estamos vendo que a comunidade cristã ela tem como base a Bíblia. E eu falei lá, numa quarta-feira,
Se você começa uma discussão, uma conversa com alguém sobre, sobre Cristo, sobre o reino, sobre a palavra de Deus, e essa pessoa que está conversando com você, ela não entende a Bíblia como autoridade, se ela não entende como a Bíblia, como a palavra de Deus, essa conversa, essa discussão, ela não vai dar em nada. Por quê? Porque vocês vão falar de coisas diferentes. Você vai falar uma coisa, ela vai falar outra. Total, vocês não vão estar falando da mesma coisa. O princípio fundamental da hermenêutica é que a nossa autoridade e única autoridade é as escrituras. Ah, então quer dizer que eu não posso ter nenhum outro livro auxiliar? Você pode ter uma biblioteca de 1000 livros auxiliares. Eu tenho aqui, ó, eu tenho alguns livros, mas nenhum deles vai me trazer a autoridade da palavra como as escrituras, como a palavra de Deus. Ela é a autoridade máxima da minha interpretação. Ou seja, a Bíblia não se contradiz. A Bíblia, ela não, você não vai ver nela erro, você não vai ver nela nenhuma confusão e ela é autoexplicativa. Tudo o que você precisa saber está nela. Ah, mas eu ouvi, nós estávamos assistindo um filme, o filme da Paixão de Cristo. E isso acontece muito quando você assiste, quando você assiste filme ou documentário sobre Cristo, sobre o Evangelho. Filmes, normalmente, para poder render o filme, vão sendo acrescentadas coisas. No The Chosen, por exemplo, para você ter uma narrativa direta, você precisa colocar coisas que não estão na Bíblia. E aí, quem não tem a escritura como base, fica achando que aquilo é bíblico. Não lê a Bíblia e acha que o que está passando na novela da Record é o que é a Bíblia. Nós vimos na Paixão de Cristo uma mulher que quando Jesus está carregando a cruz, ela vem e seca o rosto de Jesus. E isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Vai estar onde? Vai estar num livro apócrifo da Igreja Católica. Lá diz que uma mulher que seguia Jesus parou quando Jesus caiu com a cruz. Ela vê o sofrimento, pega um lenço e vai secar o rosto de Jesus. E nela, nesse pano, fica impresso o rosto de Jesus, o sangue. E até hoje esse pano é venerado. Mas isso não é a escritura. Eu não posso ver aquilo e tomar aquilo como sendo real, porque não faz parte das escrituras. Entenderam? Então, a autoridade é a palavra de Deus. Segundo, sempre fixem isso. Contexto é rei. O que significa isso? A partir de hoje, quando você for ler um texto, você precisa ler, no mínimo, um capítulo antes e um capítulo depois. Ah, então o texto é João 12, beleza. Comece a ler do João 11 e acabe de ler João 13. Leia um capítulo antes, um capítulo depois. Ah, mas é o capítulo 1 do livro, então vai entender como, onde, quem escreveu aquele livro, por que ele escreveu aquele livro. O contexto é rei. Você precisa entender o que estava acontecendo. Eu não posso pegar texto fora de contexto. Tem a famosa máxima também da hermenêutica. Texto fora de contexto vira pretexto. Ok? Então, o contexto é rei. Eu preciso ler o texto e o que está acontecendo. Porque às vezes começa lá.
Aí Jesus saiu dali. Tá, Jesus saiu da onde? O que ele acabou de fazer? Porque muitas coisas são relacionadas. Se a gente for pegar Mateus, por exemplo, quando Jesus acaba de pregar o Sermão do Monte, lá no Mateus 5, Mateus 6, ele sai dali e pega o barquinho e vai para o outro lado do rio. Só que o povo acompanha. Por quê? Por que o povo acompanha? Porque Jesus acabou de multiplicar os pães e os peixes. E aí Jesus pergunta para eles depois: Ué, por que vocês estão me seguindo? Vocês querem só o que. Vocês só querem encher a barriga, né? Você vê lá em Mateus 6 ou Mateus 9, não lembro agora, mas eu sei que é Mateus. Jesus questiona eles: Ué, vocês estão me seguindo? Eu não acabei de alimentar vocês lá? Então quer dizer que vocês estão me seguindo aqui para só para ser alimentado? Se você pegar só isso, você não vai entender por que Jesus diz isso. Mas se você vê o contexto do que aconteceu antes, por que o povo seguiu Jesus, aí você fala, poxa, o povo seguiu a Jesus porque o povo estava sedento. Olha aí, você já começando a fazer uma interpretação errada. Olha, aí você pega esse texto e começa a pregar da, da necessidade das pessoas ser sedentas por Cristo. Aí você prega, não, eu vou pregar aqui, nós precisamos ser sedentos por Cristo. Abre lá em Mateus nós vamos ler o povo seguindo a Jesus. Olha que coisa linda. Ei, totalmente errado. O contexto é que as pessoas estavam seguindo a Jesus porque queriam encher a barriga. Não é pela palavra. Tá vendo? Isso é uma forma errada de interpretar. A Escritura interpreta a Escritura. É, como já tinha falado, a Bíblia é autoexplicativa. Gente, como eu falei, a gente pode ter milhões de livros. E eu recomendo para vocês terem um bom dicionário bíblico. Invistam nisso. Tem na internet? Tem na internet. Se você gosta de pesquisa aí, pode ter até gratuito. Eu gosto de ter físico, porque eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, pego aqui o livro, abro, procuro. Então, você vai encontrar aí na Amazon, você consegue livros. Posso até fazer uma pesquisa nas livrarias em Portugal, que eles mandam para cá. Se vocês quiserem, a gente pode ver isso, até rachar o transporte para trazer alguns livros interessantes para a gente. Um dicionário bíblico é muito importante. Que mais? Um dicionário, um, um atlas também é interessante para entender contexto. Enfim, a gente pode ver aí alguns livros para trazer mais elementos aí. Mas as escrituras se interpretam pelas escrituras. Nós temos muitas ferramentas, e depois eu vou passar para vocês, essas ferramentas de ligação de texto entre um texto e outro. Nós temos muitos textos no Novo Testamento, por exemplo, que os discípulos citavam o Velho Testamento. Então, nós temos ligações. Então, o que foi profetizado lá no Velho Testamento e que se cumpriu no Novo Testamento, muitas vezes o próprio Jesus, os discípulos, olha, como estava escrito lá nos profetas, fazendo referência a Isaías, fazendo referência a Jeremias, fazendo referência aos profetas. Ou seja, a Bíblia se interpretando pela própria Bíblia. Certo? 4. Sentido literal. Nós precisamos olhar para o sentido da palavra, do que está sendo dito. É, e aí, esse sentido literal, quando nós falarmos sobre exegese, vai ser mais interessante falarmos no sentido. Por quê? Porque sentido tem a ver com prática. Nós precisamos ver o sentido literal, é a hermenêutica que traz o sentido literal, e a exegese vai somar a esse sentido literal a prática que nós vamos ter que ter nesse sentido literal. Porque vai ter texto que vai estar falando algo, só que vai ser para aquela época.
Falar assim, sobre carroça. Quem é que anda de carroça aí? Com cavalos? Não se anda mais. Odres. Quem é que pega odres para pôr líquido? Então, essas coisas, nós precisamos tirar o sentido literal disso, para depois, com a exegese, trazer para a nossa aplicação hoje, na época dos iPhones, na época da internet. Por isso que a Bíblia ela é viva e eficaz. Por isso que a palavra de Deus ela é para a prática hoje. Mas não foi. Por isso que é nesse ponto que você vai ver muitos pastores falando: nós precisamos atualizar a Bíblia. Nós não precisamos atualizar a Bíblia. Nós precisamos aprofundar a hermenêutica com a exegese. Nós precisamos fazer uma hermenêutica honesta e precisamos fazer uma exegese honesta. Quando eu faço isso, eu não preciso atualizar o texto. Por quê? Porque eu pego o que o texto está querendo dizer naquela época e eu aí, numa exegese, eu coloco ela na prática hoje. E a quinta, última, não menos importante, a iluminação do Espírito Santo. Pessoal, é muito importante. Antes de você sentar para preparar um estudo, para preparar um texto, para interpretar um texto, fazer uma oração antes, pedir entendimento do Espírito Santo, porque realmente há textos difíceis de interpretar, que são esses textos que dão margem para todas as doutrinas diversas e inimagináveis que nós temos aí nesse monte de igreja que surge todos os dias. Se não fosse assim, nós estaríamos só uma igreja, mas nós temos milhões de igrejas. Por quê? Por causa dessa interpretação que muitas vezes é feita sem a iluminação do Espírito Santo. Nós precisamos ser honestos na interpretação. Precisamos ser muito honestos na interpretação. Se você chegar num texto em que a sua interpretação é eu não sei o que o texto está dizendo, seja honesto. Não invente. Não diga assim, eu vou ter que interpretar todo o texto que eu ler. Não. Vai ter texto que vai ser difícil. Vai ter texto que você não vai saber. Vai ter texto que você vai ter dúvida. Vai ter texto que vai talvez chocar com aquilo que você tem. Olha o Mateus aí. Fala, Mateus. Então, vai ter texto que você não vai entender. Vai ter texto que provavelmente vai chocar com aquilo que você até hoje tem como verdade. E aí, o que você vai fazer quando algum texto te confrontar? Você vai deixar ele de lado? Não, isso aqui eu não vou mexer. Não, nós precisamos ser honestos na interpretação do texto. E aí, nesse último ponto, mas sendo ele também um ponto extremamente importante, o Espírito Santo vai nos iluminar nessa interpretação. Sem isso, galera, vai ser uma interpretação própria. Vai ser a sua interpretação. Ok? Bom, coração, é isso aí. Mais ou menos uma hora. Já vamos finalizar aqui. Atividade de fixação. Então, anotem aí que vocês vão precisar aí de, de fazer uma pesquisa. Tire aí, galera, uns 10, 15 minutos. Você já faz uma boa estudo aí dessas coisas que a gente vai fazer, vai falar aí. Então, nós temos aí quatro exercícios, por exemplo, que a gente pode fazer durante a semana. A primeira delas é diferença entre hermenêutica e exegese. É, fazer uma pesquisa aí, faz uma pesquisa no Google, aprofunde mais um pouco sobre a hermenêutica, sobre a exegese. Num outro dia, tire 10, 15 minutos para os perigos da má interpretação. Coloca aí no YouTube, vão ter pastores
bem gabaritados para poder falar isso com vocês. Qual o perigo de uma má interpretação? Muito importante para nós o impacto da reforma. Estudem um pouco sobre hermenêutica na reforma. Pesquisa isso. 10, 15 minutos, vocês já vão estar aí com um entendimento aí interessante. E a nossa prática, eu vou pedir para vocês, todos, tá bom? Fazem aí um pequeno esboço de João 3,16, tá? Fazendo essas perguntas aí. Como? Pega ó, João 3,16, faz essa pergunta para o texto. Como isso aconteceu? O que está ali está dizendo? Como chegou até ali? Veja o contexto, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Quem, quem que falou isso? Aonde foi dito isso? Certo? Com quem foi dito isso? Por quê? Certo? Vamos ser bem literais nesse estudo, tá bom? Nessa atividade, bem literais. O porquê disso? O porquê dessa do que está ali em João 3,16, tá? Veja o autor do livro, por que que João escreveu isso? Se não foi João que disse o que está sendo escrito em João 3,16, onde estava João para escrever isso? Enfim, traga aí um resumo de uma interpretação que você faz no que a gente já falou aqui nessa primeira aula do texto de João 3,16. Combinado? Segunda-feira que vem, domingo que vem, desculpa. Então, nesse horário, 8 horas, a gente vai fazer a nossa segunda aula da hermenêutica. Tá bom? Conclusão: hermenêutica é essencial para nós. Você já entendeu isso? A interpretação bíblica é algo que mudou a história, tem mudado a história da igreja. Foi por causa de uma errada interpretação que a igreja católica tomou o rumo. Foi por erro de interpretação que muitas igrejas surgiram e têm surgido, levando a muitos a heresias, a práticas erradas. Tudo isso vem de uma má interpretação. Por isso a hermenêutica ela é essencial. Essencial. Porque ela nos protege contra erros e revela a vontade de Deus. Quando eu consigo, quando através do Espírito Santo, eu consigo extrair a verdadeira revelação, a verdadeira vontade de Deus para mim, ei, tudo muda. Eu não vou precisar mais ficar aí flutuando em coisas que estão me dizendo, e isso é um risco, porque se você hoje pegar um tema, coloca assim, salvação e coloca no YouTube, você vai ter aí no mínimo 200, 300 vídeos de 300 pessoas, 300 pastores, provavelmente 300 interpretações diferentes do que as pessoas entendem sobre salvação. Aí eu te pergunto, qual delas é a verdadeira revelação da vontade de Deus? Por isso que lá naquele slide sobre a hermenêutica moderna é a relação entre texto e leitor. Ou seja, você é responsável pela interpretação do texto que você lê. Por isso que a palavra de Deus diz: olha, sejam como os bereanos. Tudo aquilo que forem falados que é falado para você, chega em casa, abre a Bíblia e leia, porque você está colocando aquilo que você está crendo baseado na interpretação de alguém. Não faça isso. Você é responsável pela interpretação da palavra de Deus, da interpretação do que você está lendo. Por isso que nós precisamos ser honestos. Por isso que você precisa ouvir o que o pastor, o pregador,
o líder diz, mas não se contente. Por quê? Porque este pregador, este pastor, este líder, ele pode errar. Ele pode interpretar de uma forma errada. E aí, se você não tiver como base a palavra de Deus, você vai na onda, você cai no erro. E aí já não é mais um só que está na heresia, mas são dois, ou três, ou quatro. E muitas vezes uma igreja cheia, certo? E é isso. Estamos apenas começando. Que Deus nos abençoe, que vocês, a partir de hoje, tenham um olhar diferente na interpretação da palavra de Deus. Com todos esses detalhes, todo esse carinho com a palavra de Deus, observando o contexto, observando a chave hermenêutica que é Jesus, observando a totipotência da palavra. A palavra é totipotente. Ela tem todo o poder, ela tem toda a autoridade. Ela se interpreta por ela mesma. Então, esses pontos são cruciais para a gente começar a pensar, a estudar um texto. Primeiro, interprete esse texto corretamente. E aí, o resto vai sendo acrescentado assim de forma excepcional. Amém? Uma horinha certinho. Valeu. Foi cansativo, não? Foi rápido, foi bom. Pode abrir o microfone aí. Foi tranquilo, foi tranquilo. Não, Foi foi show muito bom, demais. muito bom. Uhum, muito bom. Beleza. Semana Muito que vem, legal. então, domingo que vem, a gente passa para a segunda aula de hermenêutica. E aí a gente já vamos fazer um exercício um pouco mais a fundo. Domingo que vem, então, traz aí essas questões que a gente viu, essas atividades aqui. João 3,16, aí cada um vai falar um pouco do que interpretou, do que leu, tá bom? E as Hum, outras, cada um, como a gente tem quatro, aí talvez o Matheus ou o Isaac entre também. Aí eu vou passar para eles essa gravação. Mas é importante que a gente te faça assim como uma live, para a gente debater, uhum. certo? Como foi a primeira aula, Sim. talvez vocês. Mas a partir de hoje, acredito que vocês vão ter dúvidas, vocês vão ter coisas que vocês vão querer perguntar. E aí, vocês anotem e a gente vai. Se eu também não souber, a gente vai buscar junto. Beleza? Beleza, beleza, Valeu, Beleza. galera. Obrigado, viu? Amém, Deus beleza amém. aí. abençoe Valeu, valeu. vocês. Com Deus aí. Boa Com semana. Deus. Boa noite, boa Boa semana. Boa noite noite. pra vocês, boa semana. Estamos juntos aí. Falou?